Olá, meu nome é James Moro e nessa videoaula você vai aprender algo incrível que é trabalhar com colunas e grids com CSS. Dessa maneira você não vai mais travar nos seus projetos e você vai aprender de uma vez por todas como é fácil trabalhar com CSS, grid ou flex. Vamos lá, para isso eu tenho uma estrutura aqui que eu quero fazer o seguinte. Eu tenho essa classe aqui chamada container e eu tenho 4 elementos filhos. Eu dei o nome aqui de item. Então eu tenho 4 elementos. Vou recarregar a página. Perceba que eu tenho aqui a numeração, eu quero que esses elementos se comportem preenchendo aqui a largura da tela, porém cada item deve corresponder a 25%, mas eu não vou utilizar essa porcentagem. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui colocando a minha classe container. Aqui, como eu vou trabalhar com grid, vai ser display grid. Aqui eu vou colocar um gap de 10 pixels, que é o espaçamento entre essas colunas. E aqui embaixo, o grid que eu vou utilizar é grid template columns. E aqui eu vou passar, que eu quero que se repita. Aqui eu tenho que passar 2 parâmetros. O primeiro que eu vou passar é AutoFit, para que ele se ajuste. E aqui o segundo eu vou passar que eu devo ter um tamanho mínimo e um tamanho máximo para cada item. Então, eu vou passar aqui min, max, e aqui em parênteses eu vou passar os valores. Então, o mínimo vai ser 100 pixels, por exemplo, e eu quero que a máxima seja uma fração, beleza? Vou recarregar a página aqui, já adotou. Para a gente ver, vamos só colocar uma cor aqui no item, colocar um background color aqui de qualquer cor, vamos alinhar. E vamos colocar um paging também. Vou recarregar novamente. Tá ali. Olha só. Então, no desktop aqui está funcionando perfeitamente. Se eu minimizar a tela aqui, ó, perceba que ele adotou o comportamento de 100 pixels. Como ele não cabe mais na tela, concorda que eu tenho 4 itens. Então, 4 vezes 100 daria 400. Como a tela aqui é 443, ele já não cabe. Então ele já quebra, tá vendo? Então dessa maneira o layout ele vai se comportar de maneira flexível. Aqui, por exemplo, se eu colocar 300, vou recarregar, perceba que aqui ó, 300 mais 300, 600. E aqui eu tenho os espaçamentos. Então ele vai passar 700, aqui ele já estoura, então eu não consigo mais ter espaço, ele vai quebrar. Dessa maneira fica muito flexível. Aqui se eu aumentar a tela, olha lá, ele adota esse comportamento. Então aqui a gente já resolveu esse problema de eu ter aqui um trabalho e eu quero que ele se comporte dessa maneira. É só a gente aplicar o Grid Template Columns, beleza? Bacana. Agora eu vou te mostrar uma outra possibilidade que você talvez tenha encontrado aí na hora de criar um layout. Geralmente esse tipo de layout é mais para impressos, né? Material para gráfica, mas em determinados layouts você pode se deparar. Eu vou apagar isso daqui e vou criar uma outra div aqui chamada text. E aqui eu vou colocar um parágrafo qualquer. Um hora em Y mesmo. Beleza? Deixa eu apagar esses outros daqui. E vou fazer o seguinte. Aqui eu vou querer como que eu quero o comportamento desse texto. À medida que esse texto seja preenchido, eu quero que quebre em colunas, tá? Então, quando o designer foi desenvolver, ele quebrou lá, né, na área de grid dele e beleza. Só que na hora da gente codificar, o que a gente poderia fazer é criar divs. Só que não, a gente vai resolver aqui fazendo uma coisa bacana no CSS, que é a gente colocar aqui text e aqui eu vou chamar columns. Aqui eu vou chamar de auto e aqui eu vou dar o espaçamento da coluna. Só isso. Então, digamos que cada coluna que o designer fez lá, vamos supor que seja 100 px, tá? A gente vai vir aqui, vai colocar 100 px. Vou salvar, recarreguei. Então ele vai quebrar, aqui ele vai quebrar todo o nosso texto em 100. Então, se eu tenho uma medida aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 1000 px. Ele vai quebrar em
8 itens, porque ele tem os espaçamentos. Então ele fez o cálculo, ele deixou aqui 3, 6, 7, 8 itens, isso mesmo. Então, à medida que eu for recolhendo, ele vai ajustando, ó, 3, 6, agora 5, agora 4, agora 3, agora 2. Perceba que antigamente você poderia ter feito com coluna, só que daí você teria que ficar ajustando aqui. Então, dessa maneira, você encontra essa solução de uma maneira rápida e simples. Você não tem que ficar quebrando a cabeça, tá? Então, aqui, ó, ficou bacana, beleza? Então, essas duas demonstrações vão te ajudar muito. Pode parecer simples, mas no momento aí que você estiver disposto a estudar CSS, você vai ver quanta coisa é possível fazer. Nessas aulas que eu trago aqui, são apenas algumas dicas, tá? Mas a gente vai encontrar projetos realmente complexos e que todas essas propriedades vão fazer a diferença na hora de você codificar. Espero que essa videoaula de hoje tenha sido útil para você. Obrigado por ter assistido até agora e deixe aí seu comentário. Valeu e até a próxima.